Boa noite, meus amados, minhas amadas. Gratidão pela presença de todos vocês nessa noite maravilhosa aqui do SpavoCast, em mais uma entrevista fantástica que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. Sejam muito bem-vindos a todos que estão aí no chat. Vai dizendo de que lugar deste planeta incrível você está falando. Já vi que tem a Angelina aí, boa noite. A Diana de São Francisco de Paula, Andréia, Sandra, Jaciara, Célia. Gratidão pela presença de todos vocês, a Maria Rosângela, a Maria Rita, o Carlos Torres, beijo para o meu mestre que está aí, meu professor, gratidão por estar aqui. Harmonia da Alma, Fátima, Maria Aparecida, gente, gratidão por estarem aqui em mais um SpavoCast, com a presença do Rômulo, porque às sextas-feiras eu já contei para vocês que o Henrique está na missão dele de paizão, lá com o Pedrão, e com a Isis, que acabou de nascer, então ele não está vindo às sextas, mas a gente está aqui firme e forte. O Rômulo está aqui firme e forte comigo. E a nossa convidada mais que especial, que vem nos abrilhantar nesta noite, contando o seu despertar, contando um projeto incrível que eu tenho certeza que vai contribuir com a tua história, com a tua vida. Seja muito bem-vinda, minha amiga, irmã Fernanda, falo Fer. Não adianta, não consigo falar Fernanda Bertassini, seja muito bem-vinda, gratidão por estar aqui, gratidão. Que delícia participar aqui do SpavoCast com você e o Henrique, né, que está aí cuidando dos filhotes, mas é muito gostoso, eu estou muito animada e feliz, de verdade, pelo convite de estar aqui e de poder dividir um pouco da minha história. E com tantos convidados incríveis que vocês têm, eu assisti várias de várias pessoas que passam e todo mundo agrega, e espero agregar aí também com quem está assistindo, então sou muito grata, e a gente vai batendo papo aqui, né, Paulinha? Com certeza, e você vem aqui para agregar mais ainda com essa tua história linda, que eu já conheço boa parte, mas esse novo projeto que você tem é algo que eu sempre falo para as pessoas, que quando a gente se conecta com o nosso propósito de vida, tudo flui em volta da gente. E eu queria que você contasse, Fer, como que começou o teu despertar? Esse bate-papo eu quero que inicie você contando quando que deu o clique de você começar a se tornar aquilo que você foi criada para ser. Que massa, né? Acho que é a pergunta mais importante aí. Tá bom meu som? Ou será que é melhor eu colocar fone? Olha, para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então vou continuar. Se o pessoal falar alguma coisa, você me avisa aí. É muito louco, né? Que o despertar para nós, e tomara que as próximas gerações seja diferente, mas ele sempre começa numa dor muito forte, que o nosso mestrão Jesus ensinou, né? Não precisaria passar por isso, mas a gente passa. Então, assim, o início do início foi no meu divórcio, um pouco antes do processo, na dor e no de entender que lá eu já estava conectada com autorresponsabilidade, né? Minha família vem de espiritismo, minha mãe, na verdade, criou a gente de um jeito muito livre, para a gente ser o que quisesse. Então, ia na igreja católica, ia no espiritismo, ia na Provida, que é mentalidade. Então, a gente fez muitos movimentos e era muito falado isso desde criança na minha casa. Mas o meu processo individual, né, começou nesse sofrimento, né, que era o meu ex-casamento, né, que é de competição, de comparação, de estar... hoje que eu vivo uma parceria massa, né, eu sei ainda mais o que era, mas eu tinha um sofrimento. Depois conta que isso faz parte do teu despertar. Quem é essa parceria? Acho que a maioria já conhece, mas vamos ver se o povo
Chuta Sabe aí aí? quem é essa parceria. Vão chutando o nome do parceiro dela, que é uma pessoa incrível, que já veio aqui no SpavoCast. Vamos ver se vocês sabem. Vão contando. Enquanto ela vai contando, vocês vão chutando aí no chat. Tá antenado aí, né? Eu não consigo ver os comentários, mas enfim, então, quando a Desculpa te interromper, gente. ele acabou de escrever assim, ó. Gostei do quadro do JC lá atrás. Ah! Mas no SpavoCast tinha que ser, né? É demais. Eu coloquei aqui, foi um presente dele. Que me guia, fica aqui o tempo todo comigo, no meu escritório. Então, aí o que acontece? Eu fui procurar intensamente por ajuda nessa época, era, eu já fazia muito psique, né? Psicoterapia, eu fui atrás de terapeutas, eu fiquei no spa, eu morava em Porto Alegre na época, eu fiquei até no spa do Sorrentino, que é perto de Porto Alegre, e lá tinha uma terapeuta que fez umas massagens junto com terapia e aromoterapia, e eu comecei a mergulhar muito mais para entender o que eu estava passando, e nessa época eu já entendia de autorresponsabilidade e eu sabia que eu que tinha atraído, né? Eu passei pela fase da vitimização, nananã, mas depois, não, então eu falei assim, bom, se eu sair desse casamento e logo em seguida for me relacionar, eu vou largar a X e vou pegar o Y, a mesma coisinha. E porque sou eu que atraio. E aí, então, eu comecei um profundo processo, fui para Brasília, né? Porque aí meu chefe me fez a proposta de mudar de cidade, mudei para Brasília, não queria mais viver em Porto Alegre, né? Porque era só pelo casamento que eu estava lá, e fui e conectei com uma galera massa, porque além de eu trabalhar no meu trabalho de seguradora e tudo, eu comecei a empreender, porque eu falei, eu preciso conhecer gente nova, eu me inscrevi em corrida, e, eu fazia de tudo para, né, para eu viver uma vida diferente, porque afinal de contas ninguém casa para separar e é uma frustração. E aí, enfim, eu comecei a empreender com uma galera e o que me inseriram ali? Hélio Couto, esse o professor, o sumo sacerdote, e aí eu comecei a estudar. Maioria, né? A maioria de nós passamos por ali em algum momento. Meu Jesus, eu não passei, eu passo, porque eu almoço com ele quase todos os dias. Então, para mim, assim, foi essencial, essencial, e a gente vê que nada é por acaso. Conheci essa galera de empreender muito dinheiro, eu não ganhei quase nada. Na verdade, eu mais investia do que ganhava dinheiro. Mas eu ganhei muito conhecimento e uma galera massa. Que primeiro foi ele o Couto, aí eu comecei a fazer a ressonância harmônica dele. Deve ter muita gente aqui que faz, porque tem que passar por todo um estudo para depois fazer a ressonância harmônica. Nessa ressonância harmônica, eu quase morri de verdade, eu físico, caí num bueiro em Brasília. E um bueiro que ainda bem que eu caí com uma perna só, porque senão eu cairia, e foi parte da catarse. E nesse processo eu falei assim, eu sei que é catarse, porque para pedir a ressonância você tem que estudar, e eu falei, eu sei que eu estou passando e eu vou continuar. E eu continuei, começou a aparecer barata em casa, que eu tenho pavor. E aí, né, você pediu para contar meu processo de despertar, estou contando aqui. Porque... Conta mesmo, porque isso pode estar acontecendo com muita gente agora. E a gente fica achando, né, que o processo de despertar é uma nuvem nem azul, é rosa, é fofinha, não é. É doído pra caramba. E aí aí eu mandei até e-mail para ele o Couto, ele me respondeu. Eu falei, olha, tá aparecendo barata aqui em casa, eu tenho pavor, eu não tô conseguindo mais ir para casa. Teve uma vez que uma noite que eu fui dormir na casa de uma amiga, então assim, apavorada mesmo de ir para casa. E aí ele falou, o que você, assim, ó, uma frase curta assim, o que você mais tem medo, você atrai.
É isso, tá no estudo o tempo todo, mas às vezes a gente precisa de uma resposta dessa, sabe? Tudo bem, eu estudei tudo e tá tudo lá, só que precisou eu passar e você não associa, porque nossa mente vai associando aos poucos, né? Essa expansão da consciência. Bom, então, fui passando pelo processo e tudo mais, e aí comecei a ampliar o leque dentro dessa galera que empreendia também. A galera acertou aí no chat? E aí, nesse processo, dentro dessa mesma galera, uma pessoa, Camila Beliar, fez um Zoom, não era uma live assim, na época não tinha, foi final de 2018 para 2019, na virada de ano, uma live com Carlos Torres. E aí eu falei assim, deixa eu ver qual é que é isso aí, né? Tava todo mundo da empresa participando, era tipo 28 de dezembro, eu já tava na praia e tal. E aí eu falei, nossa, que cara massa, porque ele fala de uma forma simples, né? Um pouco mais simples do que o Hélio Couto diz, e da mesma linha, exatamente da mesma linha, que acredita em outras vidas, que acredita em crédito e débito, que a gente, né? Enfim, de várias coisas. E eu, nossa, que massa. De lá já me inscrevi para o curso dele, que era em 2019, março. E foi o que eu estava, que eu tive meu encontro com Jesus, e a gente nem se conheceu, detalhe. Cara, não, foi o mesmo, a gente estava exatamente, a gente estava no mesmo, Paula, a gente descobriu isso em Brasília juntas, né, no curso. Então, aí, e foi nesse período que nesse meu despertar também, quando eu já comecei a trabalhar em Brasília, e eu já não me encaixava muito bem naquele ambiente, né? Falando bem por cima, trabalhei em Brasília numa empresa que via muito o governo, porque trabalhava com a Caixa e a gente tinha reuniões estratégicas, né? Eu ocupava cargo de liderança. E aí eu comecei a entender mais do Brasil, começou a não bater frequência mesmo, né? Não dava mais. Só que na ressonância eu pedi coragem para pedir demissão. E quando eu pedi coragem, porque assim, você está num cargo alto, você está num cargo que tem um monte de benefícios, que eu lutei muito, mas que eu estava ali numa briga danada comigo. Então, essa foi minha segunda coisa, assim, muito forte na minha vida, né, do meu processo de despertar. E eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer, não sei. Pedi na ressonância, foi quando eu caí no bueiro e tive que ficar 2 meses em casa. E aí que começou a aparecer barata, e eu com o pé quebrado, não podia nem correr direito com a barata. Gente, foi um horror, foi um horror, foi um show de horror. Aí voltei para São Paulo, para minha família me ajudar e tal, eu ficava São Paulo, Brasília. E aí, nesse tempo, o que, que eu fiz nesses 2 meses? Acelerei nos estudos do Hélio Couto, porque eu só podia ficar deitada. Porque eu trinquei, né? Não quebrei, mas trinquei o tornozelo, não podia andar. E aí eu tive que estudar. E aí, enfim, conheci Carlos, né? Aí maratonei o Carlos também, porque essa menina falou. Então, enfim, estudo assim muito forte. Estudo e vivenciando, estudo e vivenciando. E aí, você lembra que nesse dia, em março, ele abriu a viagem para o Egito? Sim, tava para vender, inclusive, essa viagem no evento. Exato. Tinha o pessoal da agência lá e tudo. Isso, ele acho que ele abriu vendas ali, naquele dia. E eu fui uma das primeiras a comprar. Eu falei assim, ó, eu não sei vocês, mas eu tô indo. E aí eu comprei e falei para minha mãe depois. Eu falei, ó, mãe, seu sonho ir para o Egito, tem um grupo, ninguém vai para o Egito sozinho, assim, né? E aí eu, bora, mãe, bora. E, enfim, fiquei ansiosa assim, animada, que a gente confunde as palavras, mas fiquei animada quase um ano, né? Porque foi em janeiro do ano seguinte. E aí fui vivendo. Só que antes, em fevereiro, eu tive um pouquinho antes do curso do Carlos, bem pouco mesmo, eu tive coragem de pedir demissão. Então, eu tive o acidente
Eu comecei, acho que, fazer a ressonância em setembro, outubro, tive um acidente em novembro, tive coragem de pedir demissão final de janeiro, e cumpri aviso prévio até final de fevereiro, e voltei para São Paulo, porque eu sempre quis voltar para São Paulo, estava muito tempo fora, e aí você entende que, tipo, tudo isso foi um gatilho. Tem noção de quanto eu hoje agradeço o meu antigo casamento? Porque eu falo, se não fosse isso, meu Deus do céu, será que eu ia estar dormindo até hoje? Será que, como que eu estaria, né? Daí o si é poesia, né? Como o Carlos fala muito. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam saber e agradecer as suas questões, que às vezes parece que vem para atrapalhar a sua vida, e se você está passando por isso agora, agradeça, porque vem respostas. As respostas, elas chegam, e assim, não tem nem como explicar, a gente tenta explicar um pouco, e eu tô exatamente assim, isso aconteceu em 2015, né, meu divórcio, eu fui para Brasília em 2016, conectei com isso em 2017, 2000, então assim, tô há um tempo aí na estrada, estudando, mas lembrando que minha família sempre foi conectada a algo maior. Minha família nunca foi materialista no sentido de não gostar da matéria, hein, galera? Mas de saber que existe algo maior. Eu fui criada nesse meio, né? Enfim, mas a gente toma porrada e pá, e aí a gente vai atrás de coisas mais profundas. Então, quando eu pedi demissão, eu falei, bom, agora eu vou com coragem, e o que eu fiz? Que é muito legal as pessoas saberem, e eu sei que você também pediu demissão, e tem pessoas que se protegem mais ou menos, mas eu me protegi financeiramente, meio que eu sei, né, quando eu pedi demissão, eu senti que eu me preparei a vida inteira para isso, que eu sempre guardei dinheiro, que eu sempre vivi minha vida, viajei muito, gosto muito, né, de viajar, de curtir o que a vida proporciona, mas também sempre fui, assim, de olho no meu financeiro. Então, eu tive um sossego para poder pedir demissão, né, então, também não aconselho ninguém sair na louca, eu tô de saco cheio, reclama. A gente nunca tá no lugar errado, né, então tem que ver por que você tá nesse lugar, mas se preparar para algo. Então, e aí a minha vida transformou, né? E aí, cara, depois dessa decisão também da demissão, foi assim, tipo, sério, aí eu falei assim, não acredito. O primeiro ano eu vivi um pouco sabático, e depois eu fui me preparando aí para um pouco sabático, eu não vivo sem trabalhar, né? Mas aí eu fui me preparando, e as coisas foram acontecendo. E aí veio a viagem. Vamos falar agora disso. E aí eu me preparei para essa viagem. É um sonho que eu tenho, que eu ainda vou realizar. Tomara que a gente possa ir junta. Já pensou? Que máximo! E eu ir com outra consciência também agora, sabe? Porque é diferente, né? Agora. E aí, quem não sabe, eu vou contar que... e aí, vivi minha vida, o que eu queria, 2019, fiz várias coisas, várias viagens, fui em mais terapeuta quântico, que mudou também minha visão, e aí eu estava muito preparada, né, para coisas que nem eu sabia. E aí eu fui nessa viagem com a pretensão, assim, tipo, de fazer meu decreto lá, que minha astróloga, outra coisa que eu ia também, e vou, ainda é uma astróloga que, né, vê quais são as decisões favoráveis para tomar e tudo mais, e ela só me falou o seguinte, Fernanda, pega, decreta o que você quer, escreve, e vai lá no Egito, na hora que você estiver no lugar que mais você se conectar, pode ser na pirâmide, pode ser no Saqqara, pode ser aonde for, e decreta isso em voz alta, em algum lugar que você tiver. E eu pedi 3 coisas, Paula.
muito foco, assim, isso que eu também é uma das coisas que eu acho legal falar para as pessoas, tenham foco, não queiram tudo, né, mas eu pedi para a minha intuição aumentar, que eu sabia já que era conexão com o meu divino, então, tipo, consciente, eu sempre, até hoje, né, não é porque 2020 eu estava lá no Egito, foi mágico, mas assim, até hoje, eu peço para minha intuição aumentar, mas aumentou muito. Eu pedi para me guiar com o meu projeto, né, que eu já sabia, eu já estava fazendo consultoria, eu já sabia mais ou menos para que caminho eu ia, mas ainda não estava totalmente alinhada, e pedi um companheiro que fosse. Tem gente que fica descrevendo 10 folhas, né, do caderno. Eu super aconselho a você. Não fica nessa, porque senão o universo bate os pinos aí, para saber, para procurar uma agulha no palheiro. Eu pedi coisas mais conectadas, que ele não fosse dependente de mim emocionalmente, financeiramente, mas que a gente crescesse juntos e que a gente pudesse ser parceiros. Ai, e é exatamente o que eu vivo hoje, só que num nível assim que, quando a gente joga e solta de verdade, que isso é o soltar, né, acreditar que já vai acontecer, mesmo não estando vivenciando isso, ele te traz coisas melhores, né? Então, esse foi o processo, e a gente se conectou, né, de alma nessa viagem, e a gente passou uns 2 meses conversando, que é uma das coisas, não sei se você já viu, Paula, o protocolo do professor Hélio Couto. Não, ele faz um protocolo, alguém aí já viu esse protocolo de relacionamento amoroso mesmo, intencional? Aí chegou, chegou ele. O filho da Paula estava para chegar, ela estava tensa. Mas quando você quer intencionalmente, então existe ele tem lá, e para quem quiser, né, acessar, primeiro você tem que conversar, e não é só conversar, como é que tá o tempo, o que você gosta, não, conversas profundas, imagina eu e o bruxão conversando, né, a gente tem conversa, e até hoje, muito profundas, e até sentir amor, né, para depois ter contato físico. Então, aconteceu, e eu falava, sério, como que isso vai acontecer hoje em dia? Meu Deus do céu, né? Enfim, a gente duvida, mas eu estudei tantas vezes isso, que eu atraí, que eu estudava, eu falava, eu não acreditava muito com a minha mente que podia acontecer, mas eu sabia que tinha que acontecer. E aí, enfim, né, é um projeto, né, ter um parceiro, não é só flores, também das pessoas acharem que a gente anda nas nuvens, a gente está aqui, a gente tem que se doar, a gente tem que, tem gente que, eu quero, mas eu quero nos meus termos, se ele se encaixar totalmente na minha vida, eu não ter que mudar nada, e não sei o quê, nananã, então você não quer um relacionamento, só uma notícia para você. Né, comigo aconteceu, e uma outra época que foi quando o meu ex-casamento, era quando eu estava na carência. Quando a gente está na carência e a gente quer, eu tinha 33 anos, queria ter filho, queria ter família, tem o tempo biológico da mulher, e eu precisava, né, confundir trabalho com relacionamento amoroso, porque quando eu quero alguma coisa no trabalho, você vai lá e faz, mas relacionamento amoroso não é assim, né? Então, tô dando várias dicas aí do que eu passei de verdade e o que eu falo, né, nas minhas lives hoje em dia, que eu escolho temas para aprofundar e ajudar. Então, hoje eu me sinto nesse lugar, sabe, Paula, de ter passado por muitas coisas. Eu me considero uma pessoa super corajosa de viver, de testar, de falar assim, mas a minha mãe fala, Fernanda é intensa, meu Deus do céu, é minha personalidade. Então, Sim. Por isso eu consigo viver muitas coisas, né, aprender,
Hoje em dia está muito antenada, ser minha auto-observadora mesmo, tipo, por que eu estou sentindo isso? Da onde vem isso? E uma das coisas que eu falo muito em lives, e muito profundo agora no Domine Sua Essência, que a gente vai falar, é que se a gente entende isso racionalmente mesmo, que a gente vive um paradigma do controle das leis dos homens, que é comparação, ciúmes, inveja, diminuir a raiva, e saber que a gente é controlado com as leis dos homens que querem o poder, e que não é a lei do mestrão aqui, ó, JC, que é a lei do universo, que é amor, paz, todos somos um de verdade, não é na musiquinha, ai, todos somos um, é entender que o que a gente faz impacta o outro, da abundância, da saúde, nas leis dos homens é a doença. Então, eu falo muito isso para quando você entende isso, entende que a gente está contaminado totalmente com as leis dos homens, e esses são os nossos paradigmas, que a gente precisa limpar de forma intencional, a gente consegue se aproximar da nossa essência divina. Senão Olha a gente que fica lindo. no barulho. Olha que lindo. Isso tudo que você falou até agora resume para mim duas palavras que, primeiro de tudo, é fé que você teve e que você tem até hoje, porque é você acreditar sem duvidar, acreditar que aquilo já é real. Esse soltar que a física quântica ensina para você não anular o teu sonho, né? Você cria toda uma imagem, sente, faz tudo bonitinho, mas dali a 2 segundos você vai lá, e aí, deu ou não deu? Mas e aí, demorou? Como é que faz? Então, isso anula. E o nome disso é o contrário de ter fé, é a gente acreditar que o controle está unicamente na gente. Quando você falou sobre isso, né, que é o efeito Zenão, que a física quântica, a mecânica quântica que ele tanto ensina, o Hélio Couto diz, é a fé. Você precisa acreditar que já é real. Por que é co-criar? Porque tudo já foi criado para você. Tudo. E outra coisa que você falou, que eu acho que quando você começar a explicar sobre o domínio e sua essência, é quando você acessa a sua verdadeira identidade. Você descobre que você não é escravo, você toma consciência, opa, peraí, eu tô liberto, eu não sou escravo, eu sou herdeiro, eu sou filho, eu tenho saúde, eu tenho abundância, eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o que eu fui criado para ser. Eu não preciso pedir, porque já é meu. Só que quando você não tem consciência da tua identidade, que eu tenho certeza que esse domínio e sua essência é isso. É você ter o domínio de quem você é, cara. Você é herdeiro, você é filho. Você tem tudo já, você não precisa pedir. Porque quando eu peço, eu já mostro que eu não tenho. Exato. Fica na carência. E aí, muito provavelmente, você vai cair numa cilada, né? Essa é a questão. Acho que, assim, a gente passa pelas questões e como tem coragem de se expor, porque, na verdade, todo mundo tem sua história. E todo mundo tem sua beleza na sua história, né? Mas uma das coisas que eu falo quando eu me apresento é que a autorresponsabilidade mudou minha vida, e mudou assim, no primeiro momento era a autorresponsabilidade com um chicote enorme nas minhas costas. Por que você foi fazer isso? Não, 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 não. Aí, quando a gente entende que a gente precisa tirar esse chicote da nossa mão para ter auto-amor, se você não tem auto-amor, fofa, você não tem amor com mais ninguém. Certo? Então, aí eu fui descobrindo isso, né? E eu falo que muitas vezes o que eu estou fazendo posso cortar caminho de muita gente. No Domínio Sua Essência tinha uma menina de 21 anos, olha que linda, outra de 24, enfim. Então,
a gente corta caminho, ou a gente mostra também para mulheres que tinham lá de 60 anos, 50, enfim. Mas a grande questão é, a autorresponsabilidade, ela é maravilhosa, por quê? Porque se você está afim mesmo dessa expansão e dessa ir para um caminho de iluminação, e eu tenho certeza que os seus seguidores sabem falar mais disso, eu tenho certeza que vai vir mais gente para mim, que não vai partir desse nível, como é dos seus seguidores e é dos meus. A gente vai ter que partir de um outro nível, mas quando a gente sabe que o caminho que a gente quer é o da iluminação, e quando a gente descobre que a autorresponsabilidade é uma ferramenta, né, é o que é a lei do universo, se querendo ou não, é assim. Então, quando a gente sai da vitimização e fala, poxa, eu posso mudar minha vida, mudando meu olhar, e aí, eu sou de escorpião, né? E muita gente, ai, de escorpião. Cara, eu tenho a força... Meu filho também é. E eu vou falar uma coisa de escorpião, que deve ter os escorpiãozinhos aí. São todos que eu conheço, não é porque meu filho não, porque eu tenho amigas de anos, desde criança, que são escorpianas, pessoas extremamente inteligentes. O que elas querem fazer, elas fazem e ninguém segura. Se for prestar concurso, vai passar em primeiro lugar. Se for para entrar na faculdade federal, vai passar em primeiro lugar. Tipo, umas coisas assustadoras. Não precisa nem estudar. Ah, que linda, eu não sei. Juro, eu vejo isso. Eu vejo mas eu acho que escorpianos que eu conheço são... Eu vou fazer. E se tu falar duvido, piorou. Piorou. Mas assim, eu não ia muito bem na escola de nota, não. Minha mãe sempre falou, mas de relacionamento não tinha igual, cheio de amiga em casa, e fazia, e a gente consegue as coisas que a gente quer no relacionamento, enfim. Mas então, o que eu tenho certeza? Que a gente pode, a gente tem que respeitar a nossa personalidade, não é à toa, porque senão você está duvidando de Deus. Se você veio, né, com uma personalidade, com um corpo, com uma família, naquele ambiente, se você, né, você está duvidando das leis da frequência do universo. Então, para mim, mostra arrogância, né? Se está nesse grau de consciência. Se você não sabe, beleza. E aí, quando a gente fala de autorresponsabilidade, fala, cara, então, eu que atraí aquela M para mim, aquela vida de... então eu posso mudar. Olha que massa, é uma puta boa notícia, né? Porque aí eu posso mudar. E aí, quando eu posso mudar, cara, as coisas... Aí você tem que ter coragem, aí você tem que treinar. Aí você tem que treinar, ter paciência, você tem que treinar, ter amorosidade, porque as leis dos homens que a gente foi criado, a gente não foi criado assim. Né? Porque se a gente tivesse nascido, eu fico falando, né? Se a gente tivesse nascido numa aldeia com Jesus Cristo e vivido só aquela verdade, a gente não precisava se descontaminar das leis dos homens, mas não é o caso, né? Para todo mundo que está aqui. Hélio Couto fala que tem algumas aldeias que sobreviveram antes da época de Ares na Índia, né? Que vivem o amor, que vivem o compartilhamento, eu fico tentando imaginar como que eles vivem lá. Mas é isso, então, é isso que eu faço. Então, o que eu fiz, né? Eu vou falar do domínio e sua essência, mas antes eu só vou falar um pouquinho do domínio e sua estratégia, que foi o meu veículo para chegar. É muito louco, né? E eu quero falar para você, acredita que você é tudo, você não é só o seu profissional, você não é só o seu pessoal, você não é só, ai, meu gênio é assim, mas em casa eu sou assada, não sei o quê. E a gente não foi criado assim, Paulinha. Meu pai falava, dentro de casa eu não trago os assuntos do trabalho, no trabalho eu não levo os assuntos de casa. Seu filho está doente, como que você não leva o problema de casa para o trabalho? Ou não tem como. Não tem como. E eu observei isso na prática. Como eu sempre trabalhei com RH e treinamento, e eu tinha equipes, eu senti na pele como funcionária liderada e como líder que isso é impossível. Impossível. Não tem como. Se a pessoa, foi o que você falou, principalmente uma mãe tiver um filho doente em casa, com febre, coisa besteira de criança, ela não vai trabalhar, ela não vai render. Não vai. Esquece.
Não tem como. E se você tá com um problema no teu trabalho, tu vai chegar em casa, tu precisa falar daquilo com alguém. Não, senão você explode, né? Por isso que tem as doenças. Exato. Então, só que a gente foi criado assim, também a gente precisa perceber isso. Por isso que eu falo, tá desperta nessas questões, né? E aí a gente fala assim, cara, mas como que eu não vou ser essa pessoa? Então, aí a gente vai despertando. E aí, no Domine Sua Estratégia, quando eu lancei, eu fiquei 1 ano e meio falando de marketing, de posicionamento, de estratégia e tudo mais, e meu método sempre foi o mesmo, Paula. Meu logo era outro tipo e tudo mais. Por quê? Porque eu acreditava que se eu tinha pós-MBA, sido executiva, eu só podia falar de marketing, eu só estava autorizada a falar de marketing. Aí eu reposicionei toda a minha marca. Não refiz o método, porque era o mesmo, porque todas as alunas que chegavam falavam assim, eu achava que eu vinha para um curso de marketing básico, e no final eu estou me descobrindo, eu estou me posicionando. E aí eu refiz e eu fiz assim, ó, o logo, que é primeiro a gente sentir com o coração, para depois a gente racionalizar, porque a nossa mente é poderosa, mas primeiro sentir, depois racionalizar, depois se comunicar e domine a sua estratégia, que a sua é só sua. Então, se você entende isso, você pode estar falando de qualquer coisa. Você pode. Eu tenho quantos concorrentes de marketing, só que eu estou falando do meu jeito e eu vou conectar a minha frequência com a das pessoas. Só que eu preciso sintonizar o que eu sou com o que eu digo. E se eu não tenho consciência disso, que eu acabei de falar que eu me reposicionei, que eu mesmo não tinha, porque eu precisei vivenciar, você não consegue. Então é isso. Você não tem concorrência no mercado, porque você é o único. Deus, Paula, Deus dá tantos sinais, né? A gente tem nossa digital única, nossa feição, mesmo que você seja gêmeos, nosso cabelo, nossa personalidade, tudo é único. Nosso dia, data, horário de nascimento, tudo nosso é único. Por que a gente duvida que a gente é único e a gente tem a nossa autenticidade, né? São muitos sinais óbvios. E aí, enfim, então aí, o que acontece com as pessoas? Elas ficam seguras, elas descobrem quem são elas e conseguem se posicionar, no caso do domínio de estratégia, no mercado, com essa segurança, com segurança do que ela faz, conseguindo traduzir o que ela sente pro verbal e tudo mais. E aí, o que acontece? Muitas pessoas me davam o feedback de que mudaram a vida, não mudaram o negócio. Porque quando você sabe quem você é e se posiciona, você está se posicionando com o universo. Você não está se posicionando só com a sua empresa. E aí, as pessoas viam os depoimentos dos alunos, das alunas, e falaram, Fernanda, mas não dá para você fazer alguma coisa para nós que não somos, né? E que eu te contei um pouquinho nos bastidores, tinha muito medo, na verdade. Meu ego gritando. Eu falei, mas quem sou eu? Que eu vou fazer um trem. Virei mineira agora. Que eu vou fazer um negócio para a pessoa se posicionar na vida. E, cara, eu tenho um monte de coisa para consertar em mim. E o Carlos, né, que eu chamo de meu gato, quem acompanha a gente sabe, ele falava, mas gata, faz isso, olha como você consegue me perceber e me ajudar em várias outras questões, olha o que você fez, né, o Pedro, o filho dele, que tive contato, olha o que você faz com as suas alunas, olha o que você faz, dá uma olhada para isso, e eu ficava irritada, sério, quando ele falava E a isso. Fer, gente, para quem não sabe, não sei se tem alguém aí que participou do 5D Experience em São Paulo, ela deu uma palestra incrível lá, as pessoas se emocionaram, amaram, e Gratidão. foi demais, né? Foi demais aquele dia. E realmente, às vezes, o nosso ego é a nossa personalidade humana, né? Quando a gente está humano, mergulhado aqui nessa densidade, a gente está redescobrindo quem somos na essência. Por isso que
esse nome essência, meu, é divino. É, Nós somos 100% humanos, mas também somos 100% divino, gente. Igual Jesus, a gente é igual a ele, e ele dizia isso pra gente o tempo todo, ele nossa, grita isso. E ele tu não és diz pra gente, deuses, né? vós sois Deus, tudo que eu Vós fiz, sois Deus. tudo que eu fiz, vocês podem fazer e ainda mais. Ele disse, não é eu, não é a Fer que estamos dizendo, ele nos disse, ele nos treinou para isso e nos treina até hoje. E é isso que ele quer. Que você viva isso, que você viva a sua essência. O que você veio fazer é que esse controle que você fala muito bem, que o Carlos fala, que muita gente fica em choque, né? Porque é uma quebra de crença muito punk, tá? Por isso que assim, a gente colocar nossa cara aqui não significa que a gente não esteja mergulhado igualzinho a todo mundo. É que quando a gente acorda para isso e a gente abre a boca para falar, principalmente aqueles que falam em nome do Cristo, são perseguidos desde a época dele. Oh, Você pode ter certeza, se você abrir sua boca e falar que você está a serviço de Jesus Cristo, você pode escrever que você vai sofrer perseguição. pois é, e aí é isso, né? Porque uma coisa é a gente estudar, outra coisa é estudar e vivenciar junto, e vai tendo expansão da consciência, e aí não tem volta. Então, galera que tá aqui, né? É isso, quando a gente entende, porque eu tinha um entendimento muito raso de Jesus Cristo, sabe? E aí, vivenciar, e claro, estar com o Carlos, que é um parceiro incrível e que me puxa muito mais para isso, e para eu vivenciar no dia a dia, né? Eu estando com ele, nossa parceria é muito assim, ó. Ele me leva muito para esse estado de intuição, meditativo e de conhecimento muito fera que ele tem, né, de espiritual, e eu trago muito ele para a Terra. Então, a gente tem esse equilíbrio, né, de a gente se ajudar e conseguir viver um relacionamento que eu, na minha limitação, achava impossível não ter, né, tem zero competição. A gente quer de verdade se ajudar, a gente quer de verdade que um cresça, que o outro cresça. Então, é muito massa poder viver isso. E a gente só consegue viver quando a gente está nessa frequência, é impossível, né? É impossível você estar num baile funk e querer ouvir sinfonia, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Então, é isso, são escolhas. E a boa notícia é que se a gente segue os ensinamentos de Jesus, que falou, só que individualmente, né? Porque muita gente fala, a humanidade não tem jeito, e não tem jeito. Só que assim, se a gente botar na conta da humanidade, a gente individualmente não tem poder. Se a gente bota o nosso poder individual, a gente tem muito poder de, né? Então, isso que a gente faz aqui é de ter coragem mesmo, de ter coragem de falar assim, né, cada um no seu mundo, mas tipo, a Fernanda era executiva de mercado e agora está falando de essência de Jesus, de cor, o que ela está falando? Né? Você acha que esse... O povo desacredita. Eu acho que o povo que vê a gente, se vê, né? Quando vê assim, sem querer, que trabalhou com a gente nas empresas, eu tenho certeza, eu só queria ser uma mosquinha, que deve falar, meu, olha o que essa maluca tá falando agora. Virou Mas pastora. você sabe, Paulo, que é muito engraçado, porque assim, tem gente que deve pensar isso daí, e tem gente que te admira mais. Porque, por exemplo, eu tenho colegas de Porto Alegre, de Brasília, porque eu vivi, né? Então, as pessoas vêm para São Paulo, Fê, vamos jantar, vamos se ver, vamos não sei o que, entendeu? Então, essas pessoas você sabe que te admiram. Mas, assim, a grande questão não é que eu não ligo para eles, que eu quero que eles se danem, é que eu tô ligada em mim. É que eu tô ligada na minha evolução, e isso é muito massa, da gente falar assim, cara, isso dá uma autoestima, dá uma força, dá uma coragem, dá, né, eu falei, eu me considero uma pessoa corajosa, mas nesse lugar de entender a minha identidade, eu fico muito mais corajosa. E aí, quando eu tenho retornos, né? Então, eu estava na parte, tipo,
cara, mas quem sou eu para fazer isso? Imagina, eu tenho... E, nossa, eu falava para o Carlos, gato, você, por favor, não me fala mais sobre isso, porque o meu negócio é business, não tem nada a ver, o negócio geral é seu, não meu. Então, ele teve paciência comigo, viu? Pelo amor de Deus. E aí foi indo, e teve um dia, Paula, que eu estava no Guarujá, eu e ele. E eu falei assim, eu vou fazer esse projeto aí então, e eu vou pegar e... Me convenci, que massa, gato, gratidão pela coragem, papapá, gravei stories, então, quarta-feira eu vou fazer live, nananana. Nasceu o projeto. Segunda-feira eu acordei, eu falei, que merda que eu fiz. Por quê? E aí tinha gente no direct me chamando, Fê, não vi o link, eu não tenho link. Não tem link para live que eu prometi para quarta-feira, não, eu quero link. Aí o Carlos me passa o link para eu divulgar, e eu, internamente, assim, ó, por isso que eu te falei, eu quero contar, porque quanto mais a gente está próximo da nossa essência, não significa que a gente, né, que a gente tem consciência e tal, a gente está no caminho de se iluminar, então a gente tem muito ego. Medo, dá medo mesmo. Dor de barriga, dá tudo. Dá tudo. E aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus do céu, aí eu fiz uma live, aí foi um sucesso. Aí eu fiz duas, ó, acho que na quarta live que eu comecei a ficar mais segura, mas aí, e sempre foi indo um sucesso, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, como... E eu preciso falar sobre isso, né, para as pessoas escolham e persistam quando vocês sentem isso, não é que o universo está me dizendo que não é. É que eu tô com medo. Por isso, essa é a diferença de você saber diferenciar quando é um sinal de você parar, porque tem isso também, e quando é um sinal que você está com medo, que é o seu ego. E quando você coloca a sua intuição para funcionar, e tem um parceiro massa também do meu lado, e minha mãe é uma linda, sério. Minha mãe sempre me incentiva, e ela ouve minhas lives, e ela sabe, nossa, Fernanda, essa que você fez do financeiro, todo mundo tinha que assistir. Então, assim, uma mãe falar isso, né? É demais. Então, é demais. Aí, igual a minha. Ela era. Todas as lives. Só que a minha mãe, além dela incentivar, ela também criticava. Meu, você tá falando muito alto, você tá perdendo a audição. Não é possível. O que é aquela pessoa ali que falou não sei o quê? Da onde que ela é? Por que ela falou isso? Eu, mãe, não sei, mãe. Minha mãe... E ela foi firme até o final, né? Muito, muito. Eu vou te falar uma coisa aqui, quando você estava falando, eu ia até anotar para não esquecer de falar. 2 palavras que é pedido para que nós tenhamos durante a nossa jornada na Terra, e isso é para todos nós, para todos, e a Fernanda falou isso desde o início da live. É uma das palavras que mais são faladas na Bíblia até. Que a única coisa que a gente tem que ter, que não vai ser dado para nós, a gente tem que ter, é força e coragem. Força e o resto, filha, o resto você já tem, já tá em você. Força e coragem você vai ter que ter. Não tem como pedir, Deus, me dá força, me dá coragem. Não, isso é o teu papel. Que lindo, Paula, tô arrepiada. Eu vou pesquisar enquanto você tá falando aqui quantas vezes essas palavras são ditas. Tu não vai acreditar. Uau! Então, o recadinho que eu dei para as minhas alunas do Domine Sua Essência, que eu vou mostrar o logo aqui, foi que você tenha, como é que era? Coragem. Não, que você tenha muito treino e coragem para se aproximar da sua essência. Porque a gente precisa treinar, e treinar é ser forte, né? Treinar, até ficar boa. Você já viu um esportista? Pra tudo. Já percebeu que tudo que é bom a gente tem que treinar? Claro. Tudo que é bom. Tu quer ter o corpo legal, tu tem que treinar. Treinar. Tu quer ser bonito, tu vai ter que treinar. Não vai ter jeito. Tu quer ter dinheiro, tu vai ter que treinar. Tu quer ter
um sucesso no teu destaque, né? empreendimento, vai ter que Um treinar. atleta. Vejam que um atleta treina, pelo amor de Deus. Um atleta é um baita exemplo, né? E eu falo isso, que tem que ter... Cara, você tem que ter coragem. E qual que é... Olha aqui, ó, deixa eu mostrar, que eu mostrei para você. O logo do Domine Sua Essência, para mim, tudo tem que ter muito significado. E a asa, ela é da liberdade, que ela significa o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, e o brilho é a sua essência, a sua centelha divina. E você dominar a sua essência e se posicionar com verdade e consciência é a verdade divina, não é do seu ego, não. Né? Porque fala assim, se posicionar com a minha verdade, então vou lá chutar o barraco, porque eu sou barraqueira mesmo. Não, isso daí tu é barraqueira, você não tá, isso não é essência divina, não. Então, é treino de paciência para você. Tem dentro da imersão, né? Eu propus um treinamento para se posicionar com a sua essência, mas com amorosidade. Nem porque tem gente que é tímida e se esconde, sempre está achando que é menor do que o outro, e tem gente que é barraqueira, que se acha maior que o outro, ou espiritualizada, que se acha maior. Então, vamos todo mundo se colocar no mesmo lugar, por Jesus. Se a gente está se colocando no mesmo lugar que Jesus, imagina do resto da humanidade, pelo amor. Então, se a gente... Aí ela falou assim, não, mas ó, eu vou te dar um exemplo. O cara é um FDP lá no meu trabalho. Fernanda, mas como que eu vou ter amor por ele? Enxergando que ele é um ser divino, que ele está aqui, que ele tem uma essência, mas que ele está totalmente distante da essência dele, mas que ele é um ser divino e que ele está tomado pelo ego dele. E aí você tem compaixão, fala, meu, ele tá, mas você continua não sendo maior que ele, você só tem mais consciência do que ele. E aí você se posiciona, porque é isso que eu ensino, sabe, no Domínio Sua Essência, é como você se posiciona sem se sentir agredida, porque eu tenho isso desde pequena, assim, ó, até meu espaço físico, eu não gosto que as pessoas me encostam muito, eu preciso do meu espaço. Então, eu dou aula, né? Sou professora hoje porque eu consigo fazer isso. E ao mesmo tempo emocionalmente, assim, ó, sério, já aconteceu isso, vamos combinar de não acontecer mais, porque senão isso vai me machucar e tá. Então, são conversas. Eu já fui muito infantil para conversar, então eu sei o que é ser infantil, e eu treino muito, 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 muito. Com relacionamento amoroso é assim, ó, incrível para você treinar. Com pai, com mãe, com irmão, com alunas, com vizinho, seja lá quem for, né? Então, se posicionar é não deixar o outro te invadir e nem você invadir o outro também, né? Então, se posicionar com a verdade e consciência. Então, me trouxeram vários exemplos lá, muito, muito massa, assim, para falar. Então, é isso. Então, é isso que eu tô fazendo agora, ó. Dominando, e cada vez mais eu me sinto... Que lindo. E olha, eu não sei se todo mundo sentiu o que eu senti agora, mas eu senti uma coisa tão Miguel Arcanjo nesse teu logo, uma força do Miguel Arcanjo, assim, com as asas dele, com a presença dele, com a cor dele, que é o azul, que o azul é o quê? Força. É a força. É um roxo, assim, né? Porque aqui para mim aparece azul. Então, mas é um roxinho como... Deixa eu ver aqui. Esse daqui também aparece azul, então, né? para mim aparece azul. Mas é o seu roxinho aí, é roxo e dourado. Mas, gente, uma coisa muito Miguel Arcanjo, uma força mesmo de olhar, né? Porque isso é um arquétipo. É um arquétipo. É um arquétipo. De estar protegido, né? Com uma argola dourada. Jesus total, que é a luz dourada de Cristo. Tu vê como que toca a gente quando a gente olha para uma imagem. A imagem, ela conversa com a gente, né? E é de propósito, né? É de propósito, porque como eu estudo um pouco de arquétipo, é exatamente
o que eu quero passar, porque quando a gente fica próximo da nossa essência, mais livre a gente é. Sim, identidade. Então, a gente perguntando aqui, como é que faz para entrar nesse processo contigo? Quando que vai ter o próximo evento presencial? Também quero ir, já estou super empolgada, já quero conhecer, já quero estar lá. Você está convidada e... quero mesmo. Quando que vai ser o próximo? Como que as pessoas podem? Se tem alguma lista de espera, como que elas fazem? Cara, olha, eu corri tanto hoje para fechar, porque eu estava em negociação com o próximo espaço, né? Que o Carlos, inclusive, foi comigo visitar. É aqui em São Paulo. É um lugar lindo, 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 com muito conforto, que vai ser dia 30 de setembro, é um sábado, sempre de sábado, né, para as pessoas poderem ter disponibilidade, o dia inteiro, das 9 às 19, e lá a gente faz um processo, né, eu falo de toda a parte da minha cabeça, do jeito que eu penso, tudo misturado, de física quântica, de posicionamento, das leis do universo, de todas as questões, para a pessoa entrar racionalmente, mas eu faço vivência, aí é que está. E aí é que estava também, de eu não acreditar, né? Mas assim, no Domine Sua Estratégia, para a pessoa chegar a respostas, eu tenho o vídeo gravado. E as pessoas chegam, Paula, é assim, ó, é uma coisa incrível, o curso é gravado, e as pessoas se sentem junto comigo, sentem a energia, é muito louco, porque eu tenho muitos depoimentos. E aí lá eu faço uma vivência de autoconhecimento, uma meditação de aterramento antes, para a gente estar conectada, uma vivência, sai respostas, eu faço exercício de a gente ser a nossa auto-observadora, porque essa é a minha visão estratégica, isso que eu acho massa falar, essa minha visão estratégica de negócio, ela também serve para a vida, né? E quando a gente tem esse olhar estratégico, o que é? A gente está atento. E por que a gente cria mais coragem? Porque quando a gente chega mais próximo da nossa essência, a gente vai se fortalecendo. Só que a gente vai precisar dessa coragem uma hora, né? Não vai vir do nada. E aí a gente vai vivendo esse processo. O que aconteceu lá? Que agora eu posso contar, né? Porque eu tive a experiência de estar presencial, que meus cursos sempre foram online. As pessoas, foram 22 mulheres. É um projeto só para mulher, tá? E lotou, olha só, eu me boicotava, não vai ninguém, eu pro Carlos, meu Deus. Lotou, 15 dias antes, eu abri um mês e uma semana antes, 15 dias antes já tinha esgotado as vagas, e eu esperei para abrir o próximo aqui no seu programa, tá? E aí... Eu vou, já vou até pôr aqui na agenda. Pô, Eva, nossa, que honra, Paulinha, que honra ser minha convidada. E aí... E outra coisa que eu já estou te colocando aqui agora, acabei de mandar seu contato para a Suzy Mariá, que ela tem um podcast só de mulheres, inclusive o produtor do Paranormal Experience é produtor dela, o Edu. Eu fui lá essa semana, fui lá segunda, e eu já estou mandando você para você ir lá falar disso, porque é um podcast só de mulher. Gente, vai ser sucesso. Gratidão, minha linda. Já acabei de mandar, ó, para ver aqui, ó. Yes, gratidão. Quero muito e sou muito grata. Porque essas mulheres, Paula, elas chegaram lá numa felicidade, só de elas estarem inscritas, e eu peço para fazer umas tarefinhas antes, e o processo da galera começa antes, porque vai entrando num grupo de WhatsApp e a gente vai ali, eu dando direcionamento das coisas que vão acontecer, e eu já estava num lugar confortável no sentido de ensinar isso, porque eu faço isso há 4 anos. E sou líder, né, há muitos anos, mas enfim, novidades, e aí elas chegaram muito felizes, e elas se entregaram, veio gente do Rio, do Espírito Santo, do interior de São Paulo, veio uma galera, e já essa alegria, essa frequência já, só que assim, elas saíram flutuando do negócio,
e porque tiveram muitas vivências. Aí tem coisas que eu não conto, porque é surpresa mesmo que eu faço lá. Claro, tem que viver, né? Tem que viver. Mas tem um outro diferencial que eu sempre me incomodei com uma coisa assim, ó. Eu vou num evento, saio, uau, que massa! Agora sim, eu vou para cima. Nanana. Vem a segunda-feira, ela chega e ela tá lá. O que eu fiz? Eu fico um mês com a turma no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e faço uma aula no Zoom depois de um mês para ver como é que está indo o processo. Então, eu coloco umas coisas ali, motivo, coloco a apresentação, relembro. Vocês estão assim, estão assado. Elas se ajudam como mulheres ali, né? E por que é só para mulher? Porque a gente tem as nossas questões femininas, sim. E eu sei, Paula, agora eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que eu tenho muitas questões femininas para serem tratadas. Eu também. Então, vamos junto, filha. Então, você já está na sua agenda de Você não tem, atendimento. e você não tem noção de o quanto eu estou sendo chamada para isso. Foi você agora, a Suzy, com o podcast dela só de mulheres. Uau. Tem também o Movimento Divino, que é uma menina incrível aqui de Santos. Eu vou passar o seu contato para ela também. Ela tem um canal gigante aqui no YouTube e ela tá trabalhando só com mulheres. Ela já me chamou para isso daí, ou seja, não tenho pra onde fugir, porque eu já estou sendo chamada. Tu não vai fugir, então. Vamos embora. Porque a gente, ó, me arrepio inteira. Porque você é da mesma geração, assim, eu sou mais velha que você, mas uma geração parecida, de que a gente foi muito, eu fui muito criada, e meus pais nem falaram isso, meus pais tinham uma relação, tal, mas assim, a nossa geração vai trabalhar para não depender de ninguém, vai não sei o que. Então, eu era quase um moleque, eu me vestia de terninho e vamos. Eu só vou fazer, vou acontecer, me dá os projetos aí, me dá. E eu trabalhei na GM totalmente masculina. Trabalhei em umas empresas muito assim, tipo, os homens nem me enxergavam, sabe, assim, como mulher. Então, a grande questão eu fui me aproximando mais agora, eu sei das minhas questões, né? Então, quanto mais a gente se aproxima disso de forma intencional, mais a gente cura. Então, e a gente fala de coisas femininas ali, e é muito massa. É muito, assim, ó, meu coração. Quando que a gente sabe que a gente está próximo da nossa essência? Quando a nossa gratidão é tão forte que o cardíaco expande. Desde essas coisas, né, que para mim foi um super projeto começar agora e ter 22 pessoas, 22 mulheres que se deslocaram, que estavam felizes, que tinham mulheres ali que falaram assim para mim, Fernanda, eu nunca me senti tão amada quanto aqui hoje. Aconteceram sincronicidades bizarras lá, né, no dia, enfim, coisas lindas. E esse novo, aí agora eu tô com mais confiança, né? Eu vou fazer, yes, mais força. Vai ser 42 pessoas presencial, num lugar, Paulinha, sério. Depois entra no site, lá, Fernanda Bertassini. Fala o site que eu vou já pedir para o Rômulo colocar agora. Qual que é? fernandabertassini.com.br. Tem o Domine Sua Essência. A Cíntia, minha assistente, eu estou muito chique agora, eu tenho uma assistente totalmente conectada no propósito, ela era minha seguidora antes, seguidora também está fazendo a assistência do Carlos, e a gente precisa estar com quem a gente escolhe, né, do lado. Então, vai ser num lugar maravilhoso, eu já postei antes, né, de fazer, e vai ser com transmissão online também. Eu sei que tem muita gente que me segue fora do país, ou fora de São Paulo, que às vezes não tem como, né, vir, então vai ter transmissão online também. Então, assim, ó, eu tô demais de feliz, de... Top, top. Vai bombar, pode contar comigo. A gente vai te ajudar a divulgar isso. Certeza que vai ser sucesso. E as mulheres, gente, precisam, neste momento no planeta, se unirem. Muito. Entendeu?
Sair daquela competitividade, Total. daquela frequência da inveja, porque ela tem isso, porque não sei o quê, porque... Sair disso e se unir e se fortalecer. Porque quando a gente se une, a gente cria uma força, É uma isso. egrégora de uma potência. E a mulher, gente, a mulher, ela tem o poder de administrar o universo. O homem, a energia masculina, ela cria, ela é criadora. E a mulher é administradora, gente. É maravilhoso. Isso é no universo como um todo. E a gente é um pedaço de um universo. Nós somos um universinho. E as E aí, nossas células é outros universinhos que estão dentro de nós. Olha que lindo. é claro, e é muito massa enxergar assim, né? Porque quando você enxerga a outra mulher como uma extensão sua, ela não existe também concorrência, né? Como no mercado, como cara, é todo mundo junto. E tem uma coisa que eu acho que você não sabe, que tem uma participação especial no final, que é o único homem que vai, que é o meu gato, Carlos Torres. Olha aí, para quem já é fã do Carlos, já é aluno do Carlos, aluna do... Tem que ir. Tem que ir. As alunas do Carlos têm que ir, que eu acho que vai ser assim... Olha, vai ser demais. Então, só que demais, é o dia inteiro, coisas, né? A gente, uma imersão, uma vivência, usar o sentir, o racionalizar, o se emocionar, o deixar se entregar ali. E no final, ele vai dar um exercício de conexão do jeitinho dele, com a essência da gente, para vir o pancadão logo no final, e um bate-papo também da essência, né? E é legal a gente ter essa visão masculina do que uma essência feminina, né? A delicadeza. Eu tô me desenvolvendo um monte, Paula, tipo, sendo mais delicada, mas de intenção mesmo. Porque às vezes a gente fala, eu não sou assim. Cara, mas dá para treinar. Se você nasceu mulher, não é por acaso. Então, seja delicada como uma mulher, sabe? Eu nunca vou ser petit, porque meu corpo, eu sou 1,70 m, eu sou grande, eu nunca vou ser delicadinha, não é essa a minha intenção, sair da minha identidade, mas sim ir para agregar uma identidade feminina ao meu sentir, assim, sabe? E é a minha cura, é a cura das pessoas, então tem gente que vai lá mais querendo relacionamento amoroso, tem gente que vai lá querendo, tá perdida. É a cura do feminino, gente. A nossa geração tá extremamente machucada, porque a gente foi criado, foi o que você falou, não é por mal isso. Mas aconteceu tanta coisa na história das mulheres que a nossa geração, ela teve que assumir uma coisa assim, ó, não preciso de homem para nada. Não preciso de homem para ser mãe, não preciso ser homem para me sustentar, não preciso de homem para não sei o quê, não preciso de homem. Sabe o que acontece? A gente só atrai homens que não querem responsabilidade, homens que não têm o masculino, que é o provedor, e o provedor, gente, não é só bancar, não é isso, é o proteger, é o prover em todos os sentidos. E a mulher, a gente ficou nessa posição masculina. Não, eu que tenho dinheiro, eu que tenho. Aí se arruma homens sempre inferiores no sentido deles não conseguirem se posicionar também com você. Você repele relacionamento, você não consegue se estabelecer com ninguém. É brigas. Porque o homem mesmo que é completo, do mesmo jeito que a gente tem que ser completa também, ele não tolera isso. E não é que a mulher ela tem que ficar feminininha com batom, não sei o que lá. Não é só isso. Isso faz parte, não é só isso. Porque tem mulheres extremamente lindas, todas perfeitas, aparentemente, mas que o masculino grita que, gente, eu conheço, eu tenho amigas assim, os homens não enxergam elas podem estar passando na rua, juro por Deus, eu tenho uma amiga que assim, ela é linda. Eu já fui essa. Sabe, modelo? Tu fala, não é possível, a gente tá num lugar e ninguém chegar nessa mulher, não é possível, porque ela é muito bonita. Ela não aparece. Porque a frequência dela é masculina, mesmo ela sendo feminina.
ela banca os pais, a família, nunca teve interesse de ter relacionamento com nenhum, não precisa de homem para nada, nem para trabalhar, ela é super bem sucedida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A nossa geração precisa disso, precisa, senão a gente não aguenta. É pesado. E olha, eu vou falar uma coisa, mesmo a gente estando no caminho da autoconsciência, de entender tudo isso, fiquem atentas, porque como eu sei que eu tenho um padrão, muitas vezes com o Carlos, em vários momentos, eu boicotando o meu relacionamento. É normal, que tá tudo certo. Tá tudo certo no sentido, não, eu faço, eu pago, eu aconteço, e eu tô, né, numa situação hoje, longe de estar com problema, mas assim, segurando mais, e ele me proporciona coisas que eu não faria e que eu não aceitaria. É muito louco. E esse saber receber é tão importante, atrapalha tanto a nossa vida se a gente não sabe receber. Então, assim, e se posicionar na vida é tudo isso. E quando a gente, e isso que eu acredito, Paula, quando a gente está em grupo, a gente vê os nossos olhos ali, vai ser presencial e o online também vão sentir como, porque é muito high-tech o lugar, vai ficar muito gostoso para quem estiver em casa também. Você não se sente sozinha nas coisas que você acha que é sua loucura. E aí as pessoas estão ali, uma se expõe mais, outras menos, aí quando a outra se expõe, ela já consegue dar uma coragem de, ai, deixa eu me expor também, aí quando vê que é tudo a mesma coisa, aí tá todo mundo se abraçando, e tá todo mundo, entendeu? Porque, gente... Doroteia, adorei esse PavoCast feminino. Adorei. Muito bom, muito bom. Que lindo, Fer. Gente, o convite já está feito, já corre lá, já garante teu lugar, eu vou estar lá também, quero viver essa experiência. Preciso disso, já falei isso em outro podcast aqui, eu sinto que eu preciso ser curada nesse sentido, tem um buraco aí nesse meu feminino que precisa ser fechado, e eu queria que você deixasse uma mensagem especial, porque tu já teve mães aqui falando, nossa, caiu a ficha aqui que eu tô criando minha filha no masculino, olha só. E às vezes você não tá nem atenta que tá fazendo isso. E às vezes até seu filho, e às vezes até seu filho. Porque eu tenho filho. Ah, é? E eu falo, meu, porque você foi criado por uma mulher, meu, você tem que não sei o quê, e papapá. Aí tem hora que eu falo, gente, peraí, não é esse tipo de mulher que eu quero pro meu filho. Vou falar pra você, eu não quero que meu filho tenha uma mulher na vida dele que nem eu era. Eu quero que ele tenha uma mulher que eu quero me tornar, que eu tô me tornando. Feminina, mãe, administradora de um lar, e ele possa ser um homem. Porque tem mulher que não deixa o homem ser homem, gente. Não deixa o homem ser homem. Que difícil. Deixa teu recado, esse teu chamado para as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse PavoCast. Amei, gente. Estou encantada. Nem parece. A gente está aqui quase 1h30 já. Que delícia! Nossa, eu não enxergo direito o tempinho aqui, então eu vou indo, tá delícia para mim. Só eu esqueci de falar, Cíntia me mata, porque eu também vou fazer em Balneário Camboriú, e também tem data dia 28 de outubro. E a gente já vai abrir também, para quem for do Sul, vai ser num espaço da Lu, que é uma amigona, então, que abriu a casa dela aí, que ela dá aula de yoga e é super conectada também, então vai ser lá para quem for do Sul, né? Então, assim, ó, minha mensagem que, de verdade, que para vocês estarem atentas, olharem para todos, e os homens também, né, obviamente, olharem para todos os pilares da vida de vocês, tanto o físico, o mental, o emocional e o espiritual, que eles estejam equilibrados, e é isso que eu faço também no Domine Sua Essência, é a gente olhar com essa estratégia, porque quem está aqui, veja se você está nesse lugar de ficar capenga no espiritual, capenga eu digo, mergulhada no espiritual,
e não está olhando para os seus outros atributos. Eu vejo muito isso em seguidoras, né, do Carlos, que ele está na espiritualidade, e eu trago muito isso para ele no dia a dia, e a gente consegue se ajudar muito por isso. Então, assim, no seu físico, tá legal, sua saúde, se faça a pergunta, você tem disposição, tem o emocional, você está conseguindo conversar com as pessoas, você está sentindo vazio ou não, porque o espiritual, ele é muito importante, mas só ele te deixa capenga. Então, se a gente não está 100% aterrado, não há evolução e não há uma iluminação. Então, tenham força e coragem e muito treino para estar próximo da essência de vocês, de verdade. É o que eu faço hoje de forma consciente, e é o que eu desejo para todo mundo, porque quanto mais gente tiver assim, mais a gente consegue uma expansão do planeta, né? Então, no individual, a gente consegue atingir o coletivo. Que lindo! E, ó, 82 vezes a palavra coragem aparece na Bíblia, que é uma coisa que a gente tem que ter. Deus, Jesus, ele não vai dar, porque ele já deu tudo. A gente caminhar nessa missão que é terrena, você precisa de força e coragem. Então, treine. Se você puder, faça curso. Não tenha dinheiro agora, faz os cursos gratuitos, tem um monte aí. Assista mesmo as lives aqui dos outros canais. Vai lá no canal do Carlos, vai lá na Fer também, que ela faz umas lives incríveis. Você vai aprender muito já. Agora, se você pode escolher investir em você, eu sempre fiz isso, nunca me arrependi. Eu tenho autoridade para falar o que eu falo, porque eu sempre investi em conhecimento, em estar em ambientes que proporcionam conexões com as pessoas que têm a mesma frequência que você. Você precisa investir nisso, porque é um dinheiro que nada pode te tirar. O resto não é nada nosso. A gente vai ter casa, carro, tudo, roupas, é maravilhoso, arrumar o nosso cabelo, fazer nossas coisas, é lindo. Mas não é nada nosso, é só para a gente usufruir aqui. Agora, o que tu vai aprender, as pessoas que tu vai conhecer, se conectar, nunca mais ninguém te tira. Nunca. É incrível isso, incrível. Então, façam. E eu quero te agradecer muito por espavo, que nem o nosso Henrique sempre fala, espavo, que é uma saudação lemuriana que fala gratidão por você exercer o seu poder, exercer a tua essência aqui na Terra. Gratidão, foi incrível. Com certeza você vai voltar para contar mais coisas para a gente, para ensinar mais, para falar mais dessa essência feminina que a gente está resgatando. Eu acho que uma das missões das trabalhadoras da luz é unirem-se e resgatar o feminino divino que existe em nós, que estava apagadinho, ainda está apagadinho, e que tantos movimentos bonitos, então foi o movimento divino da Joyce Elisa, o teu agora, incrível, o podcast da Suzy, gente, não é possível estar pipocando esse monte de mulher aí poderosérrima, fazendo coisa para mulher. Então, assim, ó, se liga, porque eu já me liguei no chamado que eu tenho que entrar e participar desse movimento, porque a nossa mãe amada Maria está nos chamando para a gente exercer o nosso poder, a nossa essência aqui na Terra como mães. Mesmo se você não tiver filho, você tem projetos, você tem pessoas que dependem e estão se espelhando em você agora. E você nem sabe. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que te assiste, se você se comunica, quase todo mundo se comunica, se posiciona nas redes sociais com uma mensagem, e às vezes é aquela tua mensagem que está salvando a vida de alguém. Aquele compartilhamentozinho que você faz, que você não dá nada por ele, que salva o dia de alguém. Então, quero te agradecer muito, minha amiga, te abençoar, que Jesus esteja cada vez mais iluminando com sabedoria e discernimento, para que você leve a luz dele cada vez mais a todos os corações aí que te assistirem, que se aproximarem e que se conectarem com você nessa vida. E pode contar sempre comigo, eu sempre te falei isso, e é de coração, você sabe,
conta sempre comigo, que não é à toa que nós estamos juntas aqui nessa caminhada. Gratidão. Nunca tô. Eu fiquei emocionada. Gratidão. Você é demais, Paula, sério. Igual você, querida. Você é isso. Eu estou muito honrada que você vai estar presencial. Eu estou muito, muito feliz. E, cara, só agradecer é o que você falou, né? Se não puder, o online, ele tá metade do valor. Você pode dividir com a sua amiga, porque a intenção, né, quando você vai ver no site, o lugar, tem um investimento alto por trás, a gente, né, e o dinheiro, ele faz parte, é uma das coisas que eu toco no assunto, sem tabu, porque eu sempre gostei de dinheiro. Claro. E eu acho massa, e ele tem um investimento, só que o digital, ele tá a metade, e você pode dividir com a sua amiga, né? Por exemplo, faz você e sua amiga em casa e divide com ela o custo também. Sim, vale a pena, gente. Às vezes não é o dinheiro de uma pizza que você vai comer, você vai beber uma cerveja. Você vai ter uma galera, assim, ó, eu tenho certeza que tá muito afim de estar lá e tem muita gente já tendo muitas mudanças, né, no olhar, e a gente falando lá no grupo. Então, assim, se você tá no seu momento de dar essa virada, só vamos. Bora, vamos que vamos. Estamos aqui para isso. Um beijo, gratidão. Beijo, ai, que lindo, foi muito legal. Gratidão por todos vocês estarem aqui. Gratidão, eu tenho certeza que contribuiu com a vida de todos vocês. Pega esse link agora, já encaminha em todos os grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, encaminha para todas tuas amigas, tuas tia, tuas avós, todo mundo que você puder, para a gente curar essa nossa ancestralidade e deixar o caminho dos nossos filhos, dos nossos próximos, na nossa geração, livres, sem ziquezira para ninguém. Vamos deixar o caminho aberto, ó, para todo mundo. Bora facilitar, né? Bora facilitar. Muito bom, gratidão a todo mundo que estava aqui assistindo, que viu ao vivo e que vai ver gravado. Um beijo. Beijão para o mestre Carlos. Beijo. Nós amamos e honramos a vida dele também. Gratidão por tudo. Fiquem com Deus. Gente, beijo. Beijo, Henrique. Beijo, Rômulo. Ó os cachorrados aqui querendo comer. Beijo. Fiquem com Deus.